Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Os Deuses do Olimpo e eu trouxe a deusa Deméter, a deusa da fertilidade, da terra, da vida, para conversar um pouco com vocês, ok? Vou botar a deusa aqui frente a frente com a gente. Então Deméter, o nome Deméter, ele significa o útero de Zeus. É como se Deméter fosse essa capacidade da terra receber as coisas, receber uma semente, né, gestá-la dentro de si mesma, dentro do seu útero e trazer isso de volta à vida. Não é à toa que Deméter vai ter várias faces, ela tem várias histórias associadas e ela representa várias funções, né? A primeira delas é a deusa da agricultura, que é justamente essa ideia aqui que eu estou trazendo de receber a semente. A gente recebe a semente na terra, né? Recebe a semente humana no útero também, aonde é feita essa gestação. E na época, Deméter, a gente tem que sempre lembrar que a questão da agricultura, gente, é fundamental numa civilização. Porque é quando ele começa na agricultura a cultivar a terra que o homem sedentariza. Então são deusas, não é só assim a questão da terra, mas é a questão da civilização como um todo, da cidade como um todo. Porque enquanto você não domina o cultivo, você é caçador-coletor, você tem que sair, né, catando fruta, pegando a comida que está ali disponível na natureza. E no momento em que eu sei cultivar, né, que eu tenho o domínio da agricultura, eu agora posso criar uma cidade, eu posso criar uma civilização. E Deméter é justamente esse ponto, esse momento, né, onde a civilização se sedentariza, começa a produzir, né, a ter o domínio da agricultura e domina então a terra e as forças da natureza. Por isso, então, ela também é associada à família, à construção da sociedade, justamente por essa função da agricultura, e também ajudava sua filha a fazer os julgamentos lá no mundo dos mortos. Mas, ó, gente, nesse vídeo eu não vou entrar em Perséfone, porque o rápido de Perséfone vai ser um vídeo à parte, porque é muita coisa legal para falar, ok? Então, vou fazer um outro vídeo para falar dela. Nesse aqui, a gente vai falar, então, só de Deméter, tá legal? E eu queria fazer uma comparação para a gente entender Deméter, né, com Gaia. Gaia, gente, é a deusa terra-mãe inicial, a que foi fecundada por Uranus até ficar totalmente esgotada. Gaia é a terra no seu início, então ela representa um pouco o caos, que é o todo possível, tudo que pode existir tem que estar em algum lugar. Esse lugar é um pouco dessa matéria primordial, dessa substância, né, representada justamente por Gaia. E ela é muito violenta, ela gera todos os tipos de forma, e você não precisa de muito cuidado. É como se fosse uma terra onde nasce qualquer coisa, né, justamente porque ela representa a potência da criação. Isso tudo Gaia, tá, gente? Gaia, esposa de Uranus. A gente tem um vídeo aqui falando das dinastias divinas, dá uma olhadinha que eu falo disso lá, tá bom? Ela representa também a fecundidade, a primordial, a inesgotável e cega, ou seja, ela não tem muito discernimento. Ela gera tanto seres belos, maravilhosos, quanto monstros, hecatômbiros. Gente, eu nunca acerto o nome deles. Mas são monstros terríveis também, né? Então ela não gera com muito discernimento, ela gera qualquer forma, né? E tudo que toca ali se reproduz. Então ela é extremamente fértil. Essa é Gaia, é no início. Imagina a Terra no início, gerando toda aquela vida, todas aquelas formas, vegetais, animais, é aquela bagunça toda, certo? Essa é Gaia, mais similar ao caos do que ao cosmos. E a gente tem, por outro lado, Deméter. Deméter já é diferente, ela já é agricultura, ela já é o cultivo, ela já é a presença da inteligência humana na Terra. Então ela seleciona, né? Aí não é qualquer semente que frutifica. Você tem que saber qual é a semente certa para ser plantada naquele solo específico. Você tem que ter conhecimento. Então ela representa aqui, ó, a arte de cultivar melhor para ser reproduzido. É uma fecundidade na justa medida. Aqui é interessante, que eu sempre lembro de Platão nessa hora. E Platão fala que quando você vai fazer o estado ideal, né, lembra lá que a república é a criação desse estado,
Ele fala que a terra, o ideal é que a terra onde essa cidade vai ser construída seja uma terra justa. E o que é uma terra justa? É uma terra que não dá frutos de mais nem de menos. Ele fala assim, uma terra que já dá tudo, sem que a pessoa precise de esforço, ela torna a pessoa ali mais preguiçosa, mais displicente, porque ela não precisa de tanto conhecimento ali para fazer a agricultura dar frutos, né? Agora, por outro lado, se ela é muito árdua, que é a terra da Grécia, tá, gente? Muito árdua, muito difícil, você vai, planta, ara, aduba tal, e a terra é dura, não frutifica nada, ela diz que torna o homem duro também, porque ele não vê o retorno do seu esforço. Então, o que é a terra justa, a fecundidade na justa medida? Ela retorna o valor que você coloca, o trabalho que você põe na terra é proporcional ao fruto que você vai ter de volta. E ele fala que isso é um ensinamento muito importante para o ser humano, que ele tem que colocar, né, energia, força, dedicação, trabalho nas coisas, para que ele possa ter o fruto de volta. Isso é a medida justa, então é a justiça na terra, ok? Por quê? Ele diz que é assim que a vida funciona, na verdade. Ela dá retorno de acordo com o que você coloca de esforço. Então essa é Deméter, o que ela representa essa capacidade de selecionar e de trabalhar a terra para ter os frutos, né? Então ela reproduz só o que for elevado e elaborado, não é qualquer coisa, ela não reproduz qualquer forma, né? Ela reproduz as formas necessárias à vida. Olha só, gente, Deméter é uma deusa muito legal, eu gosto demais. Aí Deméter, então, né, com seus trigos, porque o cultivo do trigo, né, é muito associado a Deméter. E por que o trigo? Gente, o trigo até hoje, né, a hóstia, o pão, né, que representa o corpo de Cristo, é feito de trigo, né, o trigo é sempre associado à vida, pela própria versatilidade, digamos assim, que o trigo tem, e de gerar o pão, né, que vai ser todo esse simbolismo da vida, da multiplicação, da multiplicidade da vida. E além de ser a primeira, né, a primeira agricultura que Deméter ensina, justamente para dar a base civilizatória ali. Então ela é muito associada ao cultivo de tudo, mas principalmente do trigo, né? E ela também representa essas leis que protegem a família justamente pela agricultura ser a base da criação da civilização. E ela então vai governar os ciclos da natureza, que são justamente os ciclos da colheita, né, da semeadura e da colheita. Como ela faz a agricultura, ensina a agricultura, ela tem que ensinar os mistérios dos ciclos, porque se você não conhecer os ciclos da natureza, você não consegue ter comida, você não consegue cultivar corretamente a terra. E aí, gente, vem muito a ideia do renascimento, porque a planta, ela vai renascer, ela vai reproduzir, é uma semente, né, que ela morre, aí ela cai no chão ali e aí depois ela volta a nascer. Então os ciclos onde você vê a planta morrendo e renascendo, ele leva muito a essa ideia de um renascimento constante, que vai ser sempre associado também à deusa Deméter, ok? Aqui, gente, vamos treinar esse nome, ó. Triptolemo, Triptolemo, Triptolemo. Repita comigo, Triptolemo, certo? Que nome grego, gente, não é fácil. Essa partezinha aqui eu peguei do mito, é uma parte que acontece lá no mito de Perséfone, que eu achei importante trazer. Não vou chegar nos detalhes, né? Mas chega um determinado momento da história, enquanto Deméter está procurando por sua filha Perséfone, que foi raptada, que ela é levada a cuidar de um jovem, que é justamente o Triptolemo. E ela gosta tanto dele, ela fica tão assim grata de poder cuidar de uma criança, já que a filha dela tinha sido raptada, ela estava com muita saudade, ela fica muito feliz de cuidar ali de uma criança, ela resolve tornar essa criança imortal. Então ela dá a ambrosia para ele, e de noite ela vai queimando ele no fogo. Gente, lembra, fogo, sabedoria, conhecimento. E se você já viu o vídeo sobre o Egito, você vai lembrar que lá em Ísis isso acontece também igualzinho, né, lá no mito egípcio. Então o que Deméter faz? Coloca a criança ali no fogo e toda noite ela vai queimando a parte humana e a ambrosia vai fazendo nascer a parte divina. Só que chega um dia, a mãe vê a cena da criança sendo queimada
e manda Deméter embora, né? Ela fica assim, meu Deus, essa mulher, que está disfarçada de anciã, de velhinha e tal, fala, meu Deus, essa mulher está matando meu filho, está queimando, está fazendo ele sofrer e tal. E aí Deméter fala isso daqui, ó. O excesso de amor desnaturou-te, ela falando para a mãe, certo? Tua proteção torna inúteis os meus benefícios. Teu filho não será mais que um simples mortal e será o primeiro entre os homens a lavrar e semear. Esse será o prêmio de seus esforços. Então olha só que interessante, ela fala, ó, você não deixa o seu filho passar pelas provas, você não deixa o seu filho passar pelas dores que vão transformar ele em um Deus. Então o excesso de amor, ou seja, você protegeu demais ele, então vai fazer com que os meus benefícios sejam inúteis, porque para uma criança ali mimada, né, ela não vai dar os poderes de um Deus. Só que ela gosta muito da criança, então o que ela faz? Ela fala, o seu filho vai ser o primeiro a lavrar e semear, então ela ensina a ele esses mistérios. Não deixa de ser um prêmio, né? Porque ele não vai se tornar um Deus, mas ele vai permitir a civilização na Terra. É essa história que dá origem, né, aos mistérios de Eleusis, que são os mistérios da deusa Deméter, associadas justamente à agricultura, ao renascimento dos vegetais e ao renascimento do próprio ser humano, ok? Então eu acho interessante essa parte, como a gente não consegue entender quando a vida está nos transformando em deuses. A gente não consegue compreender muitos dos sofrimentos que a gente passa, que são justamente para nos purificar. É como se nós fôssemos, mesmo no sofrimento, amados pela deusa Deméter, né? Talvez se a gente entendesse isso, a gente conseguisse viver melhor, de forma mais profunda e consciente, as dores que inevitavelmente a gente tem na vida, certo? Beleza, vamos continuar aqui então para a gente fechar a ideia de Deméter. Os mistérios dela, né, os mistérios de Eleusis, vão falar justamente sobre essa ideia de que tudo que morre volta à Terra e tudo que volta à Terra depois renasce. E dentro dos mistérios de Eleusis, do culto a Deméter, ela tem uma ideia de utilizar bem a matéria enquanto ela tem vida. Enquanto essa vida está crescendo, está se desenvolvendo, que a gente não tenha muito receio de utilizar o que nos foi dado. Então, nós precisamos, agora um exemplo, né, uma aplicação dessa ideia seria a gente cuidar bem do nosso corpo. Por quê? Porque eu preciso usar meu corpo. Para quê? Para gravar vídeo para vocês. Eu tenho que fazer os exercícios de voz, mas por quê? Porque eu preciso gravar o vídeo, passar essas ideias, passar essas mensagens. Um atleta, gente, ele usa muito o corpo, ele cuida bem do corpo, com certeza, faz um bom uso, por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo para chegar. E essa vida material, esse corpo ajuda ele. Por quê? Porque ele não é o mais importante, ele precisa ser usado, ele não pode ser extremamente poupado. Aqui a ideia é como de uma vela, né? Você imagina, não sei se vocês já ganharam essas velas decorativas que a gente tem medo, né? A gente tem medo não, a gente fica com pena de acender, porque ela é tão linda. É que nem a gente olha para o corpo e fala assim, meu Deus, é tão lindo, fica com medo de usar. Aí o que acontece? A vela não dura para sempre, né? De qualquer forma ela volta, né, à Terra, ela se desmancha, ela resseca, alguma coisa assim. E ela não realizou o que ela veio fazer no mundo, que é gerar luz. Ela tem que gerar luz. Por isso que ela... E é interessante que enquanto ela gera luz, ela se desfaz. Ela gera luz e ela derrete. Ou seja, a gente utiliza a vela de forma correta, faz um bom uso para que ela cumpra o seu papel no mundo. E o nosso corpo é parecido. A gente não vai usar mal, né? Não vai ser muito injusto e tirano com ele, não é essa a ideia, mas que a gente vai usar para que ele cumpra o papel. E qual é o papel? Um veículo que nos dá experiências para crescer como seres humanos durante a nossa existência, certo? Então é isso que eu tinha separado da deusa Deméter para vocês. Espero que vocês gostem e a gente se vê aí no próximo encontro.